Bom dia, tudo bem com vocês? Estávamos estudando dentro de calorimetria, trocas de calor. Lembrem vocês que quando um corpo perde calor, libera calor, eu tenho que considerar Q negativo, porque diminui a temperatura, certo? Quando um corpo ganha calor ou absorve calor, eu vou considerar Q positivo. Por quê? Porque é um aumento de temperatura. Nas trocas de calor, se eu fizer a somatória das quantidades de calor envolvido, vai dar zero, certo? Passei uma tarefa com trocas de calor entre dois corpos sem a presença do calorímetro. O calorímetro não participava dessa troca de calor. Então, vamos corrigir a tarefa. Misturam-se 200 gramas de água a 0 graus Celsius com 250 gramas de um determinado líquido a 40 graus Celsius, obtendo-se o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Adotando o calor específico da água como sendo igual a 1 caloria por grama grau Celsius e desprezando trocas de calor com o ambiente, pergunta-se qual o calor específico do líquido em caloria por grama grau Celsius. Bem, pedi para vocês montarem a tabelinha. Eu considero que a montagem dessa tabelinha me facilita os cálculos, certo? Organiza. Então, olha, eu tinha 200 gramas de água, cujo calor específico era 1 caloria por grama grau Celsius, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Misturei com um líquido, com 250 gramas dele, não conheço o calor específico, estava a uma temperatura de 40 graus Celsius. Trocar o calor, a água ganhou calor, o líquido perdeu calor, até que a temperatura final, a temperatura do equilíbrio térmico fosse 20 graus Celsius. Eu quero saber o calor específico do líquido. Então, vamos lá. Sabendo que a quantidade de calor sensível, a massa vezes o calor específico, fez a variação de temperatura, e que quando, na troca de calor, quando o meio não participa dessa troca de calor, a somatória da quantidade de calor que a água ganhou, mais a quantidade de calor do líquido que foi perdida é igual a zero, eu vou substituindo nessa forma, vai ficar 200 vezes 1, 20 menos 0, mais 250 vezes o calor específico, 20 menos 40, igual a zero. Então, ó, fazendo essas operações aqui, vai dar 4.000. Essa daqui, porque 20 menos 40 dá menos 20, vezes 250 vai dar menos 5.000 vezes calor específico igual a zero. Resolvendo, eu vou encontrar que o calor específico do líquido é 0,8 calorias por grama grau Celsius. Resposta certa, a C. Certo? No outro exercício, No outro exercício de tarefa, dizia o seguinte: um recipiente de paredes termicamente isolantes, calorímetro, contém no seu interior 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Um corpo de massa, 50 gramas a 100 graus Celsius, é colocado a seguir no interior desse calorímetro. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e que o equilíbrio térmico ocorre a 30 graus Celsius, então a temperatura final, né? Pode-se afirmar que o valor do calor específico do material que constitui o corpo é em calorias por grama grau Celsius igual a quanto? Então, a mesma coisa. Fiz a tabela, coloquei os dados, temperatura final, a temperatura do equilíbrio térmico. Verificamos aqui que o corpo perde calor e que a água ganha calor. E que a somatória da quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do corpo é igual a zero. Substituindo na forma, vai ficar 80 vezes 1, 30 menos 20, mais 50 vezes o calor específico, 30 menos 100, igual a zero. Fazendo os cálculos, aqui vai dar 10, 10 vezes 80 dá 800, 30 menos 6, 100, menos 70 vezes 50C, menos 3.500C, igual a zero.
Fazendo os cálculos, eu vou encontrar que o calor específico do corpo é aproximadamente 0,23 calorias por grau Celsius. Certo? Bem, como falado na aula anterior, hoje nós vamos continuar com os exercícios com trocas de calor, mas o calorímetro vai participar. Certo? Bem, o que é o calorímetro? O calorímetro é um recipiente, gente, onde eu coloco as substâncias a ser misturados, certo? Tem um termômetro para eu medir a temperatura do equilíbrio térmico, um agitador para eu misturar as substâncias, para que não troque calor com o meio, ele é feito de um isolante térmico, tem um vaso de metal, certo? O termômetro tem mercúrio aqui, certo? Vou ter a água e o suporte, certo? Então, isso aqui é o calorímetro da mistura. Então, olha aqui, ó, o calorímetro é um recipiente no interior do qual ocorrem as trocas de calor, que é denominado calorímetro. Geralmente, o calorímetro é isolado termicamente do ambiente para evitar perda de calor. Teoricamente, o calorímetro não deveria interferir nas trocas de calor entre os corpos colocados no seu interior. No entanto, essa interferência é inevitável, por pequena que seja. Por isso, nos exercícios deste item, não vamos considerar desprezível a capacidade térmica do calorímetro. Na aula anterior, eu também já havia colocado uma explicação do que era calorímetro, lembram? Bem, então vamos fazer um exercício que o calorímetro participa. Sonia, mas como que o calorímetro vai participar? Bem, primeira coisa, antes de iniciar o exercício, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quantidade de calor não é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Lembrem vocês que massa vezes calor específico é igual a capacidade térmica, certo? Então, quando o calorímetro participa das trocas de calor, eu não vou ficar dando a massa do calorímetro, o calor específico do calorímetro, eu já vou dar a capacidade térmica. Sonia, mas como que eu vou calcular a quantidade de calor do calorímetro? É pegar a capacidade térmica do calorímetro e multiplicar pelo ΔT, ok? Então, vamos lá. Num calorímetro de capacidade térmica, 2 calorias por grau Celsius a 5 graus Celsius. São colocados 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Qual será a temperatura do equilíbrio térmico? Dado calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Então, vou fazer a minha tabela. O que eu conheço do calorímetro? A capacidade térmica. E eu sei que capacidade térmica é a massa vezes calor específico, ok? Quanto que ela vale? 2 calorias por grau Celsius. Qual que é a temperatura inicial do calorímetro? 5 graus Celsius. O que eu quero calcular? A temperatura do equilíbrio térmico e a temperatura final. O que eu coloquei dentro do calorímetro? Água. Quanto de água? 100 gramas. Qual calor específico? 1 caloria por grau Celsius. Aqui, temperatura inicial, 30 graus Celsius. E quero saber a temperatura do equilíbrio e a temperatura final, ok? Vou calcular o que do calorímetro e o que da água, certo? Então, ó, não se esqueçam que capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, ó, Q do calorímetro vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, 2T menos 5, mais quantidade de calor da água, massa da água, 100, vezes calor específico da água, 1, vezes variação de temperatura, T menos 30, igual a 0. Então, vai ficar assim, ó, 2T menos 10, mais 100T menos 3.000, faça distributiva, igual a 0. Fazendo os cálculos, eu vou encontrar que a temperatura do equilíbrio térmico é 29,5 graus Celsius, ok? Bem, mais um exercício envolvendo o calorímetro, certo? A resolução é a mesma, só que agora eu tenho que considerar o que do calorímetro? Bem, um bloco de alumínio de massa 250 gramas, 40 graus Celsius, é colocado no interior de um calorímetro que contém 220 gramas de água, 90 graus Celsius. A temperatura do equilíbrio térmico é 82 graus Celsius. Dados, os calores específicos do alumínio é 0,2 caloria por grau Celsius.
o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, determine a capacidade térmica do calorímetro. Olha, se ele está te pedindo para calcular a capacidade térmica do calorímetro, ele está falando que o calorímetro participa das trocas de calor. Então, o que eu tenho que considerar? O bloco de alumínio, o calorímetro e a água que está dentro dele, certo? O que eu conheço do bloco de alumínio? Que eu tenho uma massa de 250 gramas, cujo calor específico é 0,2 calorias por grama grau Celsius, temperatura inicial 40 graus Celsius e a temperatura final, que é a temperatura do equilíbrio, 80 graus Celsius. Do calorímetro, eu quero calcular a capacidade térmica, que nada mais é que a massa vezes o calor específico. Sei que o calorímetro estava a 90 graus Celsius. Por que, Soninha? Olha, dentro do calorímetro eu já não tinha água e a água não estava a 90 graus Celsius. Então, o calorímetro estava com a temperatura da água. Realmente, entenderam? Então, eu tinha um calorímetro com água dentro. A água estava a 90 graus Celsius. Então, qual que é a temperatura do calorímetro? 90 graus Celsius, certo? Ao ser colocado o bloco de alumínio, a temperatura passou a 82 graus Celsius, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Dentro do calorímetro tinha água, 220 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, com a temperatura de 90 graus Celsius. E a temperatura final foi 82 graus Celsius. Olha, gente, cuidado aqui, ó. Aqui é quem não sei, desculpa. Certo? Então, sabendo que Q é igual a M vezes calor específico, esse delta T, vou calcular a quantidade de calor do bloco de alumínio, que vai ser 250 gramas, vezes 0,2 calorias por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, 82 menos 40, mais do calorímetro, capacidade térmica que eu quero calcular, 82 menos 90, mais o Q da água, que vai ser 220, vezes calor específico 1, vezes variação de temperatura, 82 menos 90, vai dar igual a zero. Fazendo os cálculos aqui, olha, eu vou chegar 2.100 mais 82 menos 90 menos 8, então vai ficar mais menos 8C, certo? Fazendo esses cálculos aqui, menos 1.760 igual a zero. Certo? Então, 2.100 mais menos 1.760 mais 340. Então, vai ficar menos 8C mais 340 igual a zero. Então, menos 8C é igual a menos 340. Multiplicando por menos 1, 8C é igual a 340. E qual a capacidade térmica do calorímetro? 42,5 calorias por grau Celsius. Ok? Bem. Vamos exercitar, então, trocas de calor, onde o calorímetro participa? Vocês vão fazer esses exercícios que eu estou passando para o dia 5/5 até as 8 horas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu peço a tarefa até as 8 horas, é porque às 8 horas eu disponibilizo a correção da tarefa do dia anterior e uma vez disponibilizada, eu bloqueio vocês enviarem, porque há alunos que vocês sabem que copiam tarefa, certo? O que eu não acho legal, porque eu não vou estar verificando se vocês estão entendendo minha matéria ou não. Já é difícil dar aula para vocês, se vocês assistirem essa aula sem estarmos presentes, certo? Imagina se o aluno só copia tarefa, ele não está entendendo a minha matéria, ok? Bem, então, olha, mas vocês podem enviar essa tarefa, por exemplo, no dia 4 à tarde, no dia 3, o dia que vocês acharem melhor. Ou amanhã, ao receber a minha aula, já vai fazendo a tarefa e já vai enviando, tudo bem? Tá? Então, vocês fazem de tarefa esse exercício 1, esse exercício 2, ok? Tchau, bons estudos.